Parecia, até poucas semanas atrás, que as Forças Armadas brasileiras e americanas ainda mantinham seu alinhamento independente dessa crise atual entre ambos os governos, mas parece que as coisas mudaram. Parece que o pior de fato aconteceu. A briga entre Lula e Trump respingou na parceria histórica secular entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e do Brasil. Isso porque Donald Trump mudou o adido militar americano no Brasil sem ao menos sequer convidar uma autoridade militar do Brasil, especialmente do Ministério da Defesa do nosso país. Isso tem um impacto muito profundo e mostra muito como as relações do Brasil e Estados Unidos estão caminhando. É sobre isso que irei falar neste vídeo. Em meados de julho, uma mudança aparentemente técnica na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil ganhou contornos simbólicos e revelou um profundo abalo nas relações diplomáticas entre Washington e Brasília. É a nomeação do novo adido de defesa americano no Brasil, realizada sem consulta, aviso ou convite às autoridades brasileiras, especialmente ao Ministério da Defesa, tornou-se um sinal claro do esfriamento das relações militares bilaterais, desencadeando comentários de que o governo Trump estaria ignorando deliberadamente o governo Lula. Em seguida, o Brasil fez um movimento estratégico ao enviar pela primeira vez oficiais generais à embaixada brasileira na China, algo interpretado por analistas como uma resposta direta ao distanciamento americano. E eu não posso deixar de dar os créditos à matéria da Veja publicada entre o dia 12 e o dia 15 de julho, trouxe à tona a controversa nomeação do adido militar americano aqui no Brasil. Segundo a reportagem, o militar que assumiu o cargo não fala português nem possui familiaridade com o Brasil, e a cerimônia de posse ocorreu de maneira reservada, sem qualquer presença de representantes das Forças Armadas brasileiras. Fontes do Ministério da Defesa interpretaram essa omissão como uma demonstração explícita de enfraquecimento das relações bilaterais na esfera militar. O site Conexão Política reforçou essa perspectiva, relatando que o oficial norte-americano, sem conhecimento do país anfitrião, tomou posse em cerimônia fechada, sem convite a autoridade alguma do governo brasileiro. Esse fato se inseriu em um contexto mais amplo. Donald Trump havia imposto tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, impondo uma espécie de tarifaço que já tensionava as relações econômicas, e agora se soma este episódio que atinge diretamente o eixo militar da cooperação bilateral. Não se trata apenas de um desentendimento protocolar, mas sim de um sinal simbólico e estratégico de distanciamento. Desde a Segunda Guerra Mundial, Brasil e Estados Unidos usufruíram de uma relação de forte cooperação militar, com trocas de tecnologias, treinamentos e inteligência. Esse episódio, tudo o que está acontecendo, reacende no fim das contas o temor de que quebre a base de confiança entre os dois países. Reparem que é uma escalada, a cada semana, a cada dia, a cada mês é um atrito novo entre Trump e Lula. E isso de fato pode acabar com a base de confiança erguida ao longo de um século, 2 séculos. É ainda mais significativo a substituição do adido sem diálogo, algo considerado inédito nas últimas décadas, sugere uma possível reconfiguração da geocooperação militar hemisférica, trazendo impactos diretos aos interesses estratégicos do Brasil na região. E embora a embaixada americana tenha respondido depois ao Radar da Veja informando que o coronel Ed Sanches já representava os Estados Unidos no Brasil há mais de 18 meses, falava português fluentemente, tinha formação local e que era prática da representação diplomática não realizar cerimônias para mudanças internas de pessoal, essas justificativas parecem pouco capazes de desarmar a percepção de crise bilateral. Em contrapartida, em 10 de agosto de 2025, o Brasil anunciou uma medida inédita. Pela primeira vez na sua história, nomeou oficiais generais para servirem como adidos militares na Embaixada Brasileira na China. Para vocês terem ideia, até então os Estados Unidos eram o único país a receber esse nível de representação do alto escalão das Forças Armadas brasileiras. Segundo o decreto presidencial assinado por Lula, foram designados 3 adidos de alta patente, um oficial general do Exército como adido de defesa, um contra-almirante da Marinha como adido naval e um coronel da Aeronáutica como adido aeronáutico. Além de adjuntos para apoiar essas funções que ainda abrangem relações com a Tailândia, ampliando assim o escopo diplomático militar para o Sudeste Asiático. Especialistas interpretam essa
decisão como uma estratégia de diversificação. Essa ação indica maior profundidade na relação estratégica entre Brasil e China, refletindo o interesse mútuo de ampliar o diálogo que, historicamente, era mais técnico. O Brasil mantém canais ativos com os Estados Unidos e a OTAN, e essa aproximação com a China faz parte de uma estratégia de diversificação, não de exclusão. Essas nomeações não se limitam a representações simbólicas. Conforme reportagem, os adidos têm funções concretas: atuar em negociações de acordos de cooperação, facilitar intercâmbio de informações, acompanhar visitas oficiais e monitorar avanços tecnológicos e industriais no setor de defesa, funções estratégicas que reforçam a importância do movimento. Em resumo, esse episódio encadeiam como capítulos de um rompimento simbólico entre Washington e Brasília, mas também evidenciam um novo horizonte onde a China, no momento, está tirando proveito. De um lado, a nomeação discreta e não comunicada do adido militar americano no Brasil desencadeou forte sinal de alerta quanto ao esfriamento das relações militares com os Estados Unidos. De outro, a resposta estratégica do Brasil enviando oficiais generais à China revela uma busca consciente por diversificação de parcerias de defesa em um cenário global cada vez mais multipolar. Essa virada diplomática e militar indica que o Brasil está ajustando o seu leme de forma mais autônoma, mantendo laços com seus parceiros históricos, mas assentando novas bases e ampliando sua atuação em regiões e com aliados até então menos centrais nesse tabuleiro estratégico. Em última análise, é um movimento que redefine o perfil de participação brasileira no jogo global de poder, com a China como nova peça central nessa trama emergente. Bem, eu quero saber a sua opinião e não se esqueça, por favor, de deixar a sua curtida, o seu joinha, o seu like, pois isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho, ajuda a propagar essa informação, a divulgar esse debate, porque eu preciso saber a sua opinião. Então, comente aqui embaixo o seu ponto de vista. Você é contra, você é a favor de tudo que está acontecendo entre Trump pressionar o Brasil, entre o Lula dizer que defende a soberania? Eu quero saber, eu quero ter uma ideia do que você está pensando. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e me ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. E não se esqueça de conferir se o seu sininho da notificação está ativado. Ativando esse sininho, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Por hoje é só, fiquem todos com Deus e até mais.